Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam muito bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci. Eu sou o Lucas Algebaile. E eu sou o André Alves. Senhoras e senhores, nós estamos aqui mais uma vez, hoje para falar sobre um dos filmes mais aguardados do ano, o novo capítulo da saga de Peter Parker, o Homem-Aranha do Tom Holland. Acabou de lançar Homem-Aranha Um Novo Dia. Todo mundo aqui já assistiu. Antes da gente começar a falar, quero trazer para vocês que nós teremos spoilers nesse episódio, então se você é uma das 4 pessoas do Brasil que ainda não assistiu o filme neste momento, fique alertado que a gente vai ter spoiler liberado aqui. E, bom, está aqui este trio maravilhoso que gosta muito de Homem-Aranha para poder falar sobre este filme. E, senhores, vamos lá. Eu acho que eu gostaria de começar assim, dando um pouquinho do que já é a minha opinião, mas eu queria deixar para vocês que talvez nós estejamos vendo o crescimento de um novo diretor muito promissor e com 100% de acertos na Marvel, é isso mesmo? Essa aspas é muito forte, meu amigo. Mas ainda assim ele tem tá tendo uma pegada boa, né? Pô, ele acertou bastante em Shang-Chi. Pô, o Shang-Chi é assim, dos menores heróis, digamos assim, da Marvel, ele conseguiu fazer um bom filme dentro do escopo do negócio. Eu gosto do filme de Shang-Chi. E ele também fez. Qual que é o outro que ele fez também antes do... Ele fez a série do Wonder Man, né? Ele fez a série do Wonder Man, que também, cara, é uma série muito boa, cara. Me surpreendeu, achei uma surpresa. Comecei a ver do nada, assim, falei, pô, cara, deve ser mais uma porcaria Marvel. E no final das contas, a série é maneira, cara, porque pega um outro escopo ali, foge totalmente da parada de super-herói, entendeu? Embora ainda tenha um negócio. E ele foi escalado, se eu não me engano, posso estar errado, foi escalado para a dinastia Kang. Só que como dinastia Kang, né, não existe, não vai existir, eles pegaram ele e jogaram pro Homem-Aranha, né? E, cara, assim, já também dando aí minha opinião e tudo, cara, ele fez muito bem, cara, com esse Homem-Aranha, porque ele conseguiu trazer aquele Peter Parker que a gente já estava querendo ver há muito tempo, né, cara? Quase 3 filmes sendo o Peter Parker um aprendiz de alguém da Marvel, entendeu? Então já estava meio cansativo, né? Só contextualizando, na verdade, que a gente começou a falar sobre ele e dando um contexto para quem não conhece, enfim, né? O nome do diretor é Destin Daniel Cretton, né? E como a gente está falando aqui, ele foi o diretor de Shang-Chi, né? E ele está assumindo o Homem-Aranha. Esse é o primeiro projeto dele com o Homem-Aranha. Eu creio que primeiro de muitos, na verdade, né? Por conta do resultado que teve, que é um resultado muito positivo até agora. E ele está assumindo agora um projeto que era do John Watts, né? Que foi o cara que dirigiu a trilogia. Mas, André, pode continuar. Excelente, é exatamente o que eu ia falar, né? Ele pega a trilogia do John Watts, que eu acho que vai muito bem, eu acho que fecha muito bem com o último filme, que é um filme que busca lá aquela massa velha da nostalgia, e é uma massa velha da nostalgia que dá certo. Eu quero deixar isso bem ressaltado, mas quando nós vamos para esse filme, ele tenta trazer esse tom de maturidade, esse tom de troca de pele, né? Que é uma coisa que tem até graficamente sendo falada no filme todo, com o próprio Peter Parker tendo essa mudança e tudo mais. E eu acho bem interessante estar colocando isso, porque ele está mostrando pra gente, olha, esse Peter Parker que veio da introdução da Marvel, lembra? Nós vamos celebrar essa introdução toda que foi colocada dele no universo Marvel, mas ao mesmo tempo nós vamos trazer o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha clássico dos quadrinhos, aquele que passa todos os perrengues que tem que estar passando, toda essa parada. Isso é legal, que pega também no fã clássico do quadrinho, mas também não dá tchau para aquele fã que é essa troca, né, de telespectador, que é a molecada nova que tá vindo, né? O Tom Holland é a cara dessa molecada nova, né? Então eu acho eu achei um filme muito bem feito, muito bem construído, e muito bem dirigido, porque as escolhas de storytelling da parada é interessante. Cara, e é engraçado você falar isso porque
Pô, você fala que o Tom Holland, ele é a cara dessa molecada, dessa nova fase da Marvel, tudo tal. E é engraçado que o Tom Holland, ele já tem 30 anos, né? Ele já, oficialmente, agora, ele é o cara, ele é o ator, né, que incorporou o Homem-Aranha há mais tempo, não só em tempo mesmo de casa, mas em questão de projetos, né? Porque ele já teve 3 filmes, 4 agora, sem contar as participações dele em Guerra Civil, que é onde ele foi apresentado, nos Vingadores e tal. E eu vou falar que, cara, eu acho que isso foi muito por conta da apresentação que ele teve e os caminhos que eu senti que a Marvel estava tomando com ele, assim. Até um certo momento, ele era um dos meus menos favoritos. Eu acho que o menos favorito para mim, assim, dos 3 que já incorporaram, né, junto do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, etc. Vendo esse filme, principalmente vendo esse filme, cara, pra mim, eu acho que eu já preciso reorganizar, sabe? Que pra mim, porra, o filme ele me mudou a concepção que eu tinha do Tom Holland de uma maneira assim inacreditável. Que, cara, agora é o Homem-Aranha. Eu tô assistindo o filme, eu estou vendo o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha que eu queria ter visto, sabe? Há muito tempo, por exemplo. Sim, sim. O legal é que, tipo, esse filme, eu achei isso muito interessante, porque eu fui logo na estreia do filme, né? Então, eu não fui na estreia, mas eu fui no segundo dia. Então, ele estreou na quinta, eu fui na sexta, cinema lotado. É aquela experiência aí, é interessante. Eu fui com a minha família, né? Minha esposa e minha filha. Minha filha é dessa nova geração, ela tem 12 anos. E eu fui aquela sessão clássica, com a criançada, com os adolescentes, com os velhos, tudo junto, assistindo. Então é aquele filme que pega todo mundo, pega um molequinho novo, dos 10 aninhos, que 10 aninhos para baixo, a minha filha que é a pré-adolescente, pega os adolescentes, pega os velho pai, que são os nossos, que é o meu caso, né? E é um filme, pô, ele tem uma montanha-russa de emoção muito legal, cara, porque ele revisita os outros filmes, isso eu acho muito legal, o jeito que ele revisita os filmes, a pitada para conduzir todo o fio da trama, ele revisita os outros filmes, trazendo as dificuldades que é do Peter ter que. Pô, ele é o Esqueceram de Mim em Nova York com poderes, tá ligado? Então ele tem que lutar contra essa parada que ele tá vivendo, que é, pô, que tá sendo sufocante para ele, meus amigos estão ali, porque ele fez todo o esquema do trâmite do outro filme. Só que pra ele, mano, ele tá tipo, pô, ele não tá conseguindo levar a vida pra frente, né? Ele só tá no workaholic e tá vivendo desse jeito aí, no propósito de tentar salvar as pessoas, mas tá esquecendo de se salvar. E isso é muito interessante, que gera toda a polêmica que hoje, se você vê aí, tem essa galera, infelizmente, né, meu? No nosso meio aqui, o nerd geek, tem essa galera meio tóxica, né, meu? Que reclama demais. Ah, porque é o pior filme do Homem-Aranha, que é o filme. Cara, na minha opinião, e eu vou com o Luan, talvez seja o melhor filme do Homem-Aranha que eu assisti, assim, juntando todos. Que condensa tudo, talvez seja o melhor filme do Homem-Aranha, que mostra a dificuldade que é ser um super-herói novo e com os dilemas da vida pessoal dele. E eu sou aquele cara que, você aí, como eu falo lá na tropa, saudosa da tropa também, um beijo, um abraço pro nosso querido Pedrão, que tá lá no Japão, mas como eu falo lá no multiverso, o Caio e o Koyama que me perdoem, mas você aí da poltrona, pra mim, eu sempre vou colocar, se você é o cara que tá, que cringe, que não sei o que, esse filme, mano, vai, escuta, veja o filme de novo e vê o discurso do Frank Castle pro, pro Peter Parker, mano. É ali que o filme quebra a gente, ali, e você vê quantas coisas, camadas tem o filme, né, cara? As camadas que tem do Peter Parker, as camadas que tem de dilema do próprio Frank Castle que aparece no filme, o Bruce Banner com pouco tempo de tela, né? E, pô, a introdução controversa e corajosa da Jean Grey no universo Marvel, né? Então, se o Tom Holland foi colocado, e olha a ironia da coisa, quando o Tom Holland, o Homem-Aranha, que vem com toda aquela dificuldade
que tá batendo na Sony, né? Que a gente tem que, apesar de eu amar o Andrew Garfield como o Homem-Aranha, tem as minhas ressalvas dele como Peter Parker, mas achar ele bem bacana, eu gosto bastante do ator, eu gosto tal, mas os filmes dele são fraquíssimos, né? Eu já, desculpa galera, eu sei que vocês gostam, eu sei, eu vou criticar, mas eu sei que vocês gostam também, mas o Tobey Maguire, eu achar ele um bunda, um cara de bunda, o Homem-Aranha mais cara de bunda que tem no mundo. O Tom Holland, ele tinha todo como é que eu posso falar? Toda a sombra do Tony Stark desde o começo. Ele vinha sendo arrastado por estar sempre linkado ao Tony Stark. O Tony Stark é o meu tio Ben e tal. E aí eles fizeram essa jogada. Pô, inclusive nesse filme, o lance da Tia May, puta merda, velho. É brincadeira, meu. É brincadeira mesmo. É, muito com bom, né? certeza. Eles. Você falou da Tia May. Eu achei que foi muito, muito legal a participação dela. É pouquinho, pô, bem pequenininho. Mas, cara, primeiro que eles não esqueceram o personagem, e ela tem uma função importantíssima ali, que ela não é só a Tia May ou o tio Ben agora, vamos dizer assim, para o Peter Parker, mas também é para Jean Grey, cara. Sim. Ela fez a mesma coisa, né? Teve toda aquela questão da parte psicológica, entendeu? Que ela atuou ali como se fosse a mãe, que é coisa que a Jean não teve, né? É o gatilho moral. Exatamente, entendeu? Então, um personagem tem uma participação pequena, mas que para a história é assim. É impressionante, porque ela faz realmente a diferença. Porque se não fosse ela ali, ela não teria travado a Jean de matar o cara lá, né? Então, Exato. né? Tem toda essa importância, mas uma outra parada que eu queria falar que foi uma sacada muito boa, né? Que eu acredito que, não sei se foi ideia do diretor exatamente, mas quando ele aceitou, também fez uma parada muito legal. Em relação ao cara, logo nos créditos, né, logo na abertura, né, tem aquela questão que aparece o logo da Marvel e vai tendo as cenas de filmes antigos, só que o Peter some, cara. Ele vai sumindo, cara. Tipo assim, tem a cena dele beijando a MJ e aí ele some da cena, ele vai sumindo e aí aparece, né, lá no o diálogo dele com o Doutor Estranho antes dele zerar tudo, aí depois aparece a cena dele subindo, cara. Achei, pô, isso é uma sacada violenta. Só fui ver, claro, depois, né, que eu na internet aí a gente começa a ver as coisas, mas na hora eu realmente não vi, não reparei nisso. Caraca, mas, cara, eu ia falar exatamente isso agora. Eu não tinha percebido isso e é muito interessante esse detalhe que você trouxe agora. Depois você dá uma olhada, aí na internet aí que você vai ver, cara. Tipo assim, passa, porque é muito rápido, cara. A gente não, vendo uma vez só, a gente não percebe, entendeu? Mas, então, cara, como agora voltando um pouco mais o papo pro Tom Holland, cara, eu concordo que agora ele, assim, a gente tá vendo o Peter que a gente queria ver antes, né? Sem a dependência do Tony Stark, igual, né, você já falou aí. Entendeu? E sem depender de dinheiro, né? Aliás, sem depender de dinheiro, não. Ainda não sei como é que ele faz para arranjar dinheiro para ter as coisas dele. Mas, mesmo assim, não é aquele negócio, tipo assim, eu tenho tudo, entendeu? Não é fácil. A gente vê que ele tem dificuldade para ter as coisas, né? Então, eu achei isso maneiro também, porque, cara, isso é uma questão de evolução do personagem. Entendeu? Eu não sei com quantos anos, tipo, ele hoje tá com 30, o Tom Holland, mas ele interpreta o que? O Peter com 18, sei lá, 17? Um pouco mais. Eu acho que para esse filme ele deve estar beirando ali na casa dos 20 já, 20. talvez. Porque 20, no primeiro filme, né, coisa e tal, né? no primeiro filme, né, lá formado. que na primeira aparição dele que ele aparece no Guerra Civil, né, ele tinha entre 15 e 16 anos, e aí a gente tem uns saltos temporais, então ele deve estar pelo menos uns 20, 21 ali. Não, se ele tem 15, 16 anos, ele tá mais, ele já tá na casa dos 25 anos ali no filme, porque a gente tem que lembrar que no Guerra Infinita... Teve o blip, cara. Teve o blip, então são 5 anos ali, de 5 anos. Mas ele tecnicamente não envelheceu, né? Ele não envelheceu.
Ele tá no blip. Então ele deve estar na casa dos seus 22, 23 Por anos aí, ali. eu acho. Porque tem que lembrar que o Ned e a MJ, eles já se formaram no MIT. Então eles já estão de volta. Eles foram para Nova York, lembra disso? Então eles dividem um apartamento, o Ned e a MJ. Então eles estão formados. Eu acho muito interessante do filme, é o filme não focar na parte do Peter Parker em si. Coisa que, tipo, vamos lá, o filme do Tobey Maguire se focava, tipo, mostrar ele trabalhando, fazendo os bicos e tal. Esse filme não, esse filme ele decide não focar no Peter Parker 100% e ficar mais na ação do próprio Homem-Aranha, do que o Homem-Aranha tá fazendo pela cidade, o link dele a eu não sei se é a inspetora, a pessoa que é um personagem que puxa do videogame, se vocês forem perceber, né? E isso É é a bem interessante. detetive Wolf. Isso, a É isso? detetive Wolf, ela vem. Ela é a Yuri Watanabe. Exato, ela vem Cara, puxada do videogame, né? o que eu ia falar é justamente isso, né? Cara, esse filme, cara, tem muito do jogo, cara. Exato, Tanto na questão de roteiro, tanto na questão das lutas. Cara, as lutas são as lutas do jogo, do cara. jogo, Cara, totalmente. isso era uma coisa que eu tava realmente esperando pra gente entrar e falar, porque eu sou muito fã dos jogos do Homem-Aranha, né? Pra mim, os jogos do Homem-Aranha, principalmente o primeiro, junto com a trilogia, a saga, né? Na verdade, do Batman Arkham ali, são os melhores jogos já lançados em questão Uhum. de herói. Cara, toda hora em luta, no próprio web swing dele mesmo ali, que ele fazia um dos movimentos do jogo, eu ficava maluco na cadeira lá, tipo, caralho, isso aí é do jogo, que foda. Totalmente. O jogo, tem uma mescla de jogo, ele soube pegar o que é melhor do jogo e colocar na narrativa do filme. E o que é mais interessante é saber, e isso que eu gosto, quando o diretor manda bem, que eu sou um cara que eu tenho uma opinião muito assim, o Lucas já me conhece há tantos anos, e eu sempre tenho essa frase. Gente, vamos analisar o filme. Por favor, parem de ficar puxando coisa de fora viajando da vida atual, do dia a dia, do cotidiano. Analisa o filme. E o filme em si, o diretor, ele é como se fosse um bom cozinheiro. Ele pega todos os ingredientes e sabe trabalhar eles. Cada personagem é muito bem trabalhado. A inspetora, o próprio Bruce Banner, todo mundo que aparece, ele consegue tirar o melhor daqueles personagens ali para inserir na trama. Isso é muito legal, cara. Isso eu achei assim, saber costurar bem. Olha como o cara sabe costurar. Ele faz o link do Ned com o Justiceiro, porra, pra fazer uma linha narrativa no meio do filme, tipo, da MJ fala, como é que você sabe onde é que ele tá? Eu sei, ele tá olhando, é o app do Nerd de baixar o Homem-Aranha, tá ligado? Isso é muito bem feito, de você pegar e usar esse fio condutor. O próprio Peter Parker tendo os problemas hormonais dele. E é interessante também colocar isso, porque leva o Homem-Aranha a um nível mutante, né? Se você for analisar, porque ele tá tendo um nível de mutação e tal. E também, quando a gente tá falando que a Jean Grey tá sendo inserida, assim como ele foi também, entrando de gaiato no navio no universo Marvel, e também foi colocar a Jean Grey do jeito que foi colocado, deixa o velho pai aqui, leitor de quadrinho assíduo, totalmente confuso de como é que eles vão seguir essa história dessa menina pra frente. Porque como é que você apaga a cagada que ela fez em Nova York, né? Porque ela parou metade de Manhattan, se for analisar. Na verdade, ela parou a ilha inteira. Só não chegou na cidade, mas ela parou a ilha inteira. É metade, não. Ela parou metade, porque o Justiceiro tava na metade. Foi metade, tá certo. Isso aí. Foi então, tipo, ele ficou na outra metade. Mas a gente tem que colocar que é uma Nova York que também, olha que legal. Na narrativa do filme, tá mostrando lá o pessoal turistando na cidade e o Homem-Aranha atrás, uma perseguição clássica, nível videogame mesmo. Pô, me lembra a primeira cena do jogo do Spider-Man, quando ele tá indo para encontrar lá a pancadaria na frente do prédio do Fisk, quando ele tá indo para encontrar o Escorpião. E o mais legal de tudo, se você for analisar, é que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, mas se mostra como é bem feito. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui comigo. Vocês assistiram o Quarteto Fantástico, certo? Sim. Introdução do Quarteto Fantástico. Nós temos lá
Eles mostram eles lutando contra os vilões pra ir contar a historinha do Quarteto Fantástico. Olha a introdução desse filme mostrando o Homem-Aranha lutando contra os vilões e dando a introdução do tempo que passou. Basicamente a mesma coisa, entendeu? Basicamente a Mas mesma bem coisa, feito, isso aí sim. Mas bem feito. É, isso que eu Mas tô foi falando. muito bem feito, cara. E tipo assim, foi bem feito. Eu só, cara, uma coisa aí, já que você falou desses vilões pequenos, não vou me prender aos pequenos mesmo, não. Mas eu achei, cara, que o Tombstone, eu achei que ele ia ter uma participação maior, entendeu? Uhum. Porque eu gosto muito do ator, velho. Eu esqueci o nome dele. Mas, cara, ele faz muito bem. Ele fez o Tobias Whale lá no Ele Raio fez Negro. Raio no Raio Negro. Negro, mas ele fez uma participação também naquela série Halo, na segunda temporada. Ele tá maravilhoso, cara. Então, eu gosto muito desse ator, cara. E aí eu até tava vendo. Ele diz que não vai ser a primeira vez que ele vai aparecer, não, que ele vai aparecer outras vezes. Então, espero aí que de repente no próximo filme ele pegue aí, seja um vilão um pouco mais aproveitado. Mas eu sinceramente acho, cara, que é muito bacana, né? Obviamente, essa montagem inicial, porque ele faz isso que o André falou, pra você dar profundidade pro personagem, porque mostra que todo esse tempo, porque afinal de contas são o que acho que 4, 5 anos que a gente tá, que tem de 4 intervalo, anos né? à frente. 4 anos que a gente teve o último filme, né? Que ele virou o Homem-Aranha, de fato, no final, o Homem-Aranha que a gente conhece de verdade. Primeiro, né, mostra que ele tá na ativa nesse tempo todo, você dá um pouco mais de profundidade pro personagem, porque você tem um vilãozinho aqui, um vilãozinho ali e tal, e são vilões que ninguém vai sentir falta, sinceramente, É a aquele bucha, né? bumerangue, aqueles vilão bucha, né, bumerangue, tarântula, etc, etc, e ao mesmo tempo com vilões que são um pouco mais expressivos, como é o caso do Tombstone, né, você deixa ele pelo menos setado no universo para ser utilizado mais para frente. Eu sinto que, por exemplo, o Escorpião foi basicamente a mesma coisa, porque você já tem o Escorpião, aquela participaçãozinha super mega rapidinha lá no Homecoming, lá atrás, né, no De Volta para Casa, e aí você tem o vilão de fato aqui agora, mas assim, ele não morreu, ele foi preso, então tem toda aquela questão que eles mesmo mencionam no filme que ele já fugiu várias vezes da prisão. Então você deixa setado o universo, você conta a história que você precisa ali para a introdução de Jean Grey e avançar o universo um pouco para frente, mas mesmo assim você deixa o universo do Homem-Aranha setado, bonitinho ali e tal, porque futuramente para um próximo filme, para um Miles Morales aparecer, é super rápido, super fácil também de você colocar isso no universo, sabe? Nossa, cara, você falou do Miles Morales, eu fiquei cagado com medo do Miles Morales ser o filho da inspetora. Juro, quando ela fala o nome dos seus filhos, ela chama ele de papi, eu falei, puta merda, vai ser o Miles Morales ali, mano. Fiquei com isso, Não, cara, sabe? mas Mas não era, não era, não. em teoria o Miles já existe, cara, porque o Aaron Davis já Uhum. apareceu acho que no No Way primeiro, Home, né? né? No Homecoming, Não, no Homecoming, ele aparece no Ele Homecoming parece no primeiro, que é e ele o... fala do Miles, só o Miles não aparece, mas ele fala do Miles. Sim, sim, sim. Caras, eu vou falar uma coisa pra vocês estão falando do Tombstone, né? Mas como a Marvel ela tá aproveitando agora e tá linkando muito bem séries com filmes, ele pode ser um vilão de uma série também. Entende o que eu tô falando? Ele pode ir pro Justiceiro, ele pode ir pro próprio é, Demolidor, que Demolidor. inclusive era uma das minhas teorias. A minha esposa olhou e falou assim: porra, errou demais, hein, amor? Porque eu achava que quando aparece o tentáculo, que é legal a gente falar também que o tentáculo também tá no filme, e proporciona cenas espetaculares. As lutas As melhores cenas de luta são com o tentáculo, cara. Facilmente. A melhor cena de luta é a da prisão, sem dúvida. Com E certeza, com E certeza. quando eu vi a prisão, pô, na hora eu falei, puto, o tentáculo tá tentando matar o Matt Murdock e o Homem-Aranha tá passando um pano lá pra ajudar o cara. Eu tava fiel que isso ia acontecer. Eu acho que eles colocaram isso no trailer que era pra ter a galera achar mesmo que tinha alguma coisa a ver, porque, pô, terminou o Demolidor perto ali, coisa e tal. Mas, cara, no fundo não tem nada a ver, Não cara. tem nada a Aquilo ali ver, é né, uma cara? prisão, cara. Muito legal isso, né? Muito bom. Agora eu queria passar pra vocês o seguinte. De fato, é um dos filmes que mais me emocionou, assim. Ele tem essa montanha-russa de emoção que eu sou
Cara, eu sou uma manteiga derretida, então eu até brinquei, a minha filha tava do meu lado assim, eu dei umas duas soluçadas no cinema aí, porque o filme me pega mesmo com esse lado emotivo, o moleque sofre, o Tom Holland consegue segurar bem esse drama na hora do sofrimento ali, principalmente quando a coisa tá, ele olha a MJ, aí tem toda a parada da MJ dá um beijinho no outro cara e tal, e o lance dele quando ele tá com ela na ponte, é foda. Quando ela. Aquele, MJ, ela lembra dele, Peter, e aí o filme dá aquela cortada muito corajosa. Aquela cortada. Não, pô, cara. E tipo assim, o plot twist do filme é isso aí, cara. Tipo assim, o filme faz você acreditar que ela tá sendo ela mesmo, cara. Muito Mas, tipo assim, sabe o. Cara, essa e a cena foi Zendaya mandou muito maravilhosa. bem nessa parte, cara. Porque você tem, tipo assim, quando ele chega e fala com ela. Não, vem comigo, não sei o que, coisa e tal, você tá em perigo. Ela ainda não tá sob influência ainda Já tava. Já tava. Já tava. Quando ele chega, cara, tipo assim, eu notei, eu não sei se pode ser coisa da minha cabeça. Aí, tipo assim, ele vai, aí quando ela para pra pensar, é aí que eu, tipo assim, eu noto que a feição dela muda um pouco. Porque Não, ela ela já não, tipo tava. assim, ela não dá um tremelique nem nada, não. Mas a feição dela muda. De uma, tipo assim, aí ela aceita. Aí eu falei, porra, caraca, ela aceitou muito rápido. Eu falei isso no cinema. Eu falei, cara, ela aceitou muito rápido, não? Aí, mas tá. Falei, pô, tá, comprei. Sei lá, né? Cara, aí depois na hora que chega lá, muda. Eu falei, caraca, velho, porra, eu acertei. Mas ela Cara, é fala. engraçado. Desculpa te cortar, inclusive, mas eu queria falar um pouco dessa cena também que a gente estava falando da Zendaya e tal. É que hoje em dia, principalmente por conta do sucesso imenso, né, que tanto ela quanto o Tom Holland estão fazendo, inclusive os dois também estavam em Odisseia, né, que é um filmaço. É muito fácil por conta dos dois estarem fazendo muito sucesso, é muito fácil você encontrar gente falando mal na internet, por conta, não sei o que e tal e tal. Todo ator que tem muita evidência acaba acontecendo isso, né? Mas, meu, uma coisa que ninguém pode negar é o quão talentosos os dois são. Porque, de verdade, eles dois, agora principalmente, eu acho, eles estão nos papéis centrais da trama, né? Estão nos papéis principais, eles contracenam muito e óbvio que ajuda eles a estarem casados na vida real, né? Mas eles têm uma química, assim, que é inacreditável, cara. Inacreditável. E nessa própria cena aí que ela passa essa estranheza, esse negócio que, tipo, você fica, tá, beleza, será que é ela mesmo? Será que não é? Tá muito esquisito e tal. É só alguém com muito talento pra atuação que consegue passar isso dessa forma tão dúbia, cara. Porque, beleza, era muito fácil, os dois têm uma química muito grande, eles contracenam muito, eles são casados na vida real, então você passar esse estranhamento numa cena que não é pra ter uma química tão grande assim, pode ser muito difícil, mas não foi. Isso eu acho sensacional. Isso é sensacional. A qualidade de um ator que ele precisa ter pra poder passar, né, uma atriz no caso, tem que ser muito grande, cara. E isso não tem como negar a qualidade que os dois têm de atuação e quanto que eles cresceram ao longo dos anos, cara. Eu tenho a primeira crítica ao filme aqui, que é uma coisa. É bobinha, tá bom? É bobinha. É crítica de velho paia. Mas, pô, gente, vamos parar aí, né? O pessoal da Marvel, por favor, né? Esse negócio da MJ ficar caindo de terraço, vai morrer, não vai morrer, já deu já, né? Terceira vez já essa porra. Vamos parar. Já deu já essa parada que ele vai salvar e não vai, né? E usaram esse Pô, recurso mas aí foi novamente, né? referência, cara, né? É que eles usaram de novo, né? Porque a gente É a referência da referência, entendeu? referência da referência, pô. Foi muito bem Exatamente. feito no filme passado, aí usar de novo o mesmo recurso, meu, pô, pelo amor de Deus, né? Já deu já esse lance. Mas ali, cara, eu até não dei uma passada de pano, sabe por quê? Porque ali a gente sabia que ele ia pular atrás dela, entendeu? Então, tipo assim, e a gente sabia que ela não ia morrer, porque porque se ela morresse, acabava tudo ali, entendeu? Mas enfim, mas ainda assim fica essa questão de referência, cara. Uhum. Agora, não sei se vocês querem complementar alguma coisa nisso, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, cara. Vocês acham que esse filme se passa
antes ou depois de Guerras Secretas até, cara. Eu não tô nem falando do Doomsday, não. Tô falando O filme já Guerras responde. Secretas. O próprio filme responde. O filme passa antes de Doomsday e também de Guerras Secretas. É importante deixar aí para você e da poltrona que está escutando que o filme tem uma cena extra, né? O jeito que o filme acaba é totalmente diferente dos outros tons de filmes da própria Marvel, né? Porque nós temos agora uma linha do jeito que o filme acaba da Marvel, que você tem de 1 a 2 cenas extras na subida de letreiro. Já nesse filme, você tem um videoclipe que é uma carta de amor a Nova York, né? Você tem vários cartões postais de Nova York passando, várias cenas passando, a musiquinha rolando, e aí o filme acaba e sobe os créditos. Na cena extra, é importante relatar que nós temos lá o negocinho lá do. Esqueci o nome do moleque, como é que é o nome lá do amigo dele? O Ned Ned. O do Ned, né? Que é o app de achar o Homem-Aranha, né? Então você começa. E aí vem a resposta da sua pergunta, Lucas. Porque ele mostra que o Homem-Aranha vai subindo de Nova York, né? Ele vai subindo, e aí ele vai saindo de Nova York, vai saindo dos Estados Unidos, vai subindo, sai do planeta e para numa zona neutra. O que quer dizer guerras secretas, né? Então, isso também já responde que ele não vai estar em Doomsday, e só vai aparecer em Guerras Secretas. Essa é a minha teoria, dele não estar em Doomsday. Cara, sabe o que é que eu tô pensando aqui? Que, cara, esse filme é tão descoladão da Marvel, que ele se parece que não parece no mesmo universo, entendeu? É isso que ele dá a impressão de ser tão descolado que eu não consigo entender ele dentro do universo Marvel. Exceto que seja um novo universo Marvel. Aí... Isso eu acho uma das melhores coisas para esse filme, porque muito tem se reclamado com as produções da Marvel, que é aquela coisa, nossa, cara, eu tenho que fazer um TCC para poder assistir um filme, né? Pô, eu quero assistir o filme do Homem-Aranha, eu tenho que assistir 20 filmes do Homem de Ferro, 10 filmes de não sei quem, 8 Vingadores e tal. Esse filme aqui, ele mostra pra mim que você não precisa de nada Ele é um disso. filme que não exige nem de você ter visto os filmes anteriores do Homem-Aranha, porque ele já te contextualiza. Exatamente. É óbvio que, assim, para você entender, você vai boiar em algumas coisas, mas você pode assistir o filme sozinho, como se você quisesse ver só um filme do Homem-Aranha. Mas, ao mesmo tempo, por mais que ele seja esse filme um pouco descolado, e pra mim isso é perfeito, que você foca no herói, você deixa, assim, que nem a Viúva Negra fala, né? Little Potato, né? Eu assisti o filme legendado, né? Não sei como que ela falou em português. Mas é problema de peixe pequeno, little potato, peixe pequeno, problema de peixe pequeno. Você concentra a história muito mais nele, ali, você dá um problema controlado, que aí já evita aquela pergunta, pô, mas onde estavam os Vingadores? Onde estava fulano? Não sei o que e tal. Então você já tira isso do caminho, só que ao mesmo tempo que você deixa o filme concentrado no Homem-Aranha, você deixa essa jornada mais íntima dele, esse filme ele tem muita coisa que abre possibilidades para o universo para frente. A gente tem, obviamente, a Jean Grey, né, que é o maior de todos, e a segunda coisa também, que também é relacionada com o X-Men, o Homem-Aranha, ele é oficialmente o criador daquela coleira inibidora, né, o inibidor de poderes mutantes. Que bizarro, cara, que bizarro. O que é interessante também, quando a gente volta a linkar o universo, é colocar, né, a viúva, a nova viúva, a Helena, na trama, que é meio awkward a cena, mas puxa, aquele tom cômico, mas se você for olhar tem tudo a ver, porque ela mesmo descreve a cena. Aqui no meu escritório você tem que tirar a roupa mesmo, porque aqui eu vejo que você não tem escuta nenhuma e tal, pela aquela desconfiança, né, dela vir desse lance de espião, isso é muito bacana. E o que acontece? Ela também já mostra que está linkado com o universo Marvel, porque ela fala sobre os Novos Vingadores, né? Ela deixa... tem uma linha de texto dos Novos Vingadores ali, quando ela fala, como o Luan falou, né? Que é o peixe pequeno da coisa. Mas eu não acredito que ele esteja numa linha paralela, eu acho que está na linha certa, nessa linha da 616 mesmo da Marvel, que eles estão tomando um cuidado agora, porque
eles querem apagar, isso é um fato. Toda aquela cagada que eles fizeram na fase 5, eles querem apagar de qualquer jeito essa cagada aí, porque as poucas coisas que foram assertivas foi o filme do Homem-Aranha, se vocês forem analisar a fase 5, e se vocês forem analisar, eles cancelaram, inclusive o Wonder Man foi cancelado também, foi cancelado essa semana aí. Infelizmente, né? Eles estão cancelando tudo que ficou ali. Pô, Miss Marvel, muito difícil de ter outra temporada. Não, talvez nem apareça, nem seja mais E citado. até. Que inclusive até conectaria bem aqui, né? Porque Uhum. a gente tem a Jean Grey meio que a vilã, né, do filme, entre muitas E ela é um muitas mutante aspas, também, né? mas exato, mas o departamento de controle de danos que é o vilão de verdade do Exato. filme, O né? vilão, na verdade, é o departamento, né? Que aparece na série da Miss Marvel também. Uhum, exatamente. É isso que eu ia linkar, né? Eu tô enxergando o seguinte, depois, cara, que eu vi a controle de danos no filme, eu fui saber mais um pouco, né, e procurar um pouco mais saber sobre as outras participações, cara, deles. E eles já tiveram outra participação no filme do Homem-Aranha, né, que é no Way Home mesmo, né? Exato. E essa participação na Miss Marvel. E em todas as participações, eles sempre estão contra o pessoal que tem poderes, entendeu? Então, eu acredito que a controle de dano já é uma instituição já que eles estão fomentando justamente para fazer contraponto com os X-Men no futuro. Vocês têm que entender o seguinte, ó, a controle de danos, nada mais, nada menos, ela é uma continuação da SHIELD. E a SHIELD era uma continuação da Hydra, então, pelo menos no universo 616 da Marvel, aí o universo cinematográfico. A SHIELD foi corrompida pela Hydra, que corrompeu o controle de danos. Ou seja, quando a gente tem qualquer tipo de organização governamental aparecendo, você aí, não se engane. Eles são os vilões aí que estão infiltrados em todas as tramas de todos os filmes. Isso aí é batata. É o temperinho que os caras decidiram, né? O Kevin Feige segue essa linha e passa para os roteiristas, e os roteiristas estão seguindo essa linha. Não tem nenhum órgão governamental que aparece nos filmes da Marvel que não estão com o pé na merda, né? Se você for analisar bem o lance da coisa. E quando a gente fala do controle de danos, o ator, putz, que eu gosto muito desse ator, ele é elegantíssimo, trabalha muito bem, mas, pô, todos os filmes que ele aparece, ele repete o papel dele em Ruptura, que é impressionante, né? Não sei se vocês concordam comigo. Eu não cheguei a ver ele, eu não cheguei a ver Ruptura, cara. Talvez tenha sido até por isso que eu achei até o personagem assim bem interessante, né? Mas, tipo assim, realmente, ele você já nota, cara, a partir do meio do filme para ali um pouquinho, você já nota que ele não é um cara assim muito bonzinho, entendeu? Cara, aquela conversa com o Homem-Aranha que ele tem no escritório dele, quando ele virou assim, pode se considerar um amigo nosso, eu falei assim, não é bem isso, entendeu? Ainda ali no contexto da controle de danos, cara, mas falando um pouco mais ali, até depois na batalha contra o Hulk, cara, tipo assim, você já ali, você já vê que, tipo assim, eles estão escondidos numa parada que eles já sabem, ou seja, eles já sabem os poderes da Jean Grey, mais ou menos. Ali já dá uma indicação, né, que eles já tiveram algum conhecimento prévio, entendeu? Porque eles estão trancados numa sala onde ela não consegue penetrar, de forma alguma. Então ele já tem uma proteção contra aquilo ali. Entendeu? E eles sequestraram a irmã, né? Eles sequestraram Exatamente. e mataram a irmã, né? Só que Então, ela não sabia. Até então exato. nem a gente sabia. A gente só vai saber mesmo quando tem aquela. Acho que é quando ela é sequestrada por eles e aí que começa a contar a história da irmã dela. Né? Se eu não me engano, não tenho certeza. Eu acho muito interessante eles usarem um aparato que até o Stranger Things foi baseado, que é o MK Ultra, né? Que é o lance de você tentar trazer coisas super poderosas, de super-humanos, essas coisas. Que é algo que também o próprio no Soldado Invernal, no Capitão América, é usado, né? Esse lance dessas organizações secretas e tudo mais. E o quanto eles são sinistros, né? Tipo, no caso, tipo, de vilania, que é o grande plot do filme, que é a irmã da Jean Grey ser morta.
E aí que vem o lance bacana da gente estar colocando, né? Que é uma crítica que eu vi recentemente do cara dos Irmãos Piologo. Esqueci o nome dele, eu acho que é o Rodrigo. Tava reclamando pra cacete. Pô, mano, o Homem-Aranha é o vilão do filme, que não sei o quê, como é que pode? Não, pá, pá, pá. Ah, pô, o cara não viu o filme de ponta cabeça, né? Não é possível, mas tá pendurado na teia de ponta cabeça assistindo o filme, né? Porque não tem nada a ver, a questão é coisa de dilema. O Homem-Aranha ele tá passando por um momento no filme que é o mesmo momento que a Jean Grey também tá passando, que a gente tá falando que são fases de transição. Porra, todos nós passamos. Se você usar o ponto humano e tentar entender o que tá acontecendo, vamos supor, quem você que tá escutando, não teve um relacionamento, que você amava a pessoa com todas as suas forças, e o relacionamento não ia para frente, não estava dando certo, e o único jeito de seguir a sua vida e a vida da outra pessoa era terminar a parada e cada um seguir pro seu lado. É exatamente o que está acontecendo com ele e com a Mary Jane. E às vezes a gente coloca todas as nossas expectativas em uma pessoa, num relacionamento, você ama tanto aquela pessoa e acha que aquilo vai ser recíproco. E no filme, o filme vira pra ele e fala: porra, muito bacana, Peter, da hora e tal, mas eu não te amo, velho. Porra, aquilo é uma quebra de expectativa e um sazonzinho da vida real ali enorme. Então, a gente tem que ver e tem que aplaudir esse tipo de narrativa, porque hoje eu tenho 45 anos, eu consigo absorver isso de boa. Mas e a molecada que tá chegando, que vai passar por isso? Ou que está passando isso, está assistindo esse filme nesse exato momento, vai absorver essa parada e vai ver, pô, mas peraí, o cara apanhou, salvou, correu atrás, e mesmo assim ele não teve o, o presente que a vida, que a gente acha que a vida vai dar pra gente. Ele não teve, ele continuou, seguiu a vida, limpou os curativos dele, fez os curativos, limpou a cara e seguiu a vida dele, foi embora. E no meio disso, quando a gente entende que a coisa vai e a gente tem que seguir, vem o Ned, né? Vem o aperto de mão e tudo mais. Sim. Vou colocar aqui uma parada, que aí eu faço um contratempo, que é a Jean Grey. A Jean Grey, nesse filme, notoriamente, ela é mais nova. Então, notoriamente, quando você olha, ela deve ter a idade do Peter, quando um pouco mais velha que o Peter, quando o Peter entrou no MCU. Vamos falar que ela tá com seus 17, 18 anos ali no filme, porque não se diz a idade dela, né? Ou diz, eu não consegui pegar direito. Não, até onde eu entendi, não fala a idade Porque dela, tem não. que ser nessa pegada aí, ela tem que estar com seus 15, entre 15 e 18 anos, para justificar aí a nova jornada dos X-Men, né? Porque vai ter que passar um chão até a coisa seguir. E aí a gente coloca todo esse dilema dela dentro do filme, inserida, de tipo, ela tá conhecendo os poderes da Jean Grey nesse filme, ele é mostrado totalmente diferente, a gente nunca viu esse tipo de poder, eu nunca vi nos quadrinhos, em animação, dela ficar pulando de consciência para consciência, por isso que dá uma boa mascarada no filme. É obviamente que eu já sabia que era Jean Grey que ia aparecer, né? Que o vilão era ela. O vilão, entre aspas, seria ela, porque não tem jeito. A gente é nerdola, então já tomou spoiler para tudo quanto é canto. Não sei vocês, né? Cara, tipo assim, eu entendi esse ponto, tipo assim, do poder, é que ela tava com. Ainda não tinha expandido o potencial dela, entendeu? Aquilo ali seria uma fase inicial, tanto é que ele tem um range, né, de atuação. Uhum. É que esse poder é da irmã dela, Lucas. Se você for analisar, quem tem o poder de ficar pulando de cabeça em cabeça é a irmã dela. O poder da Jean Grey é muito maior, entendeu? Ela, na verdade, ela só estava limitando o poder dela porque ela estava seguindo os passos da irmã. O filme quer mostrar isso no flashback para tentar a gente entender o que né, tá acontecendo. Eles próprios no departamento de danos lá, eles falam, né, que ela é muito mais poderosa que a irmã, e é a partir daquele momento ali que, de novo, né, trazendo a questão do trauma, né, a evolução ali do Homem-Aranha, ele acontece por conta do trauma, por ele ter visto a Mary Jane com o namorado e tal, e a evolução da Jean Grey também acontece por conta do trauma, por ela ter descoberto a parada da irmã ter morrido, etc, e aí é onde ela expande o poder dela de verdade, e aí ela vira a mutante que a gente conhece sendo a Jean Grey.
E uma coisa muito interessante que eu acho legal dessa participação dela é que, beleza, todo o material promocional, os trailers, enfim, estavam categorizando a figura dela, né, da Sadie Sink, no caso, que mandou muito bem, na minha opinião, ela mandou muito bem no filme. Eu vi gente criticando a atuação dela, mas pra mim, porra, foi super Imagina. convincente, super convincente. Super de boa. Mas todo o material promocional do filme, ele tava colocando ela como a vilã, e é isso, e pá, não sei o quê. E aí a gente vê o filme, a gente entende que não é muito bem isso. Mas eu acho muito legal que você tem essa participação um pouco vilanesca dela nesse filme, e isso pode ser, de novo, muito pano pra manga pro futuro dos X-Men. Porque você, obviamente, que a grande questão dos X-Men é todo esse atrito com a humanidade, né? Uhum. Os humanos atacando os mutantes, aí mutante atacando o humano, com a questão do Magneto, tudo tal. Então você não só introduziu oficialmente, né, um X-Men no universo da Marvel agora, mas você também tem essa questão da risga dos mutantes com a humanidade também, porque sempre, com toda certeza, futuramente vão falar, ah tá, então, mas é um desses mutantes, desses X-Men, que causou aquele negócio em Nova York lá uns anos Com atrás. certeza. Entendeu? Isso é muito legal, cara. Como você tem algumas coisinhas nesse filme, que de novo, que nem a gente tava falando, é um filme com um escopo muito menor, né? Você tem uma ameaça muito menor ali, mas ao mesmo tempo você tem todas essas sementinhas sendo plantadas aqui para um futuro filme do X-Men, cara. Eu acho fantástico isso. Sim. Vamos falar do Hulk, né? A aparição do Hulk. Muito bacana, hein, mano? Poderia ter mais, né? Poderia ter um Eu acho que foi na medida mais. certa. Você achou que foi na medida? Eu acho que sei lá, cara. Eu acho que foi na medida certa também. Eu fiquei com dó, cara. Fiquei com dó do Banner de novo, mano. Tendo esse problema com, putz, perdendo o controle, sendo controlado de novo e tal. E aí no final ele ainda é mandado pra uma Foi preso. um manicômio, né? Cara, coitado do Banner, mano. Coitado. Nossa, e o tamanho que ele ficou, cara, magnífico. Eu achei muito bem feito. Muito, muito. Cara, e tipo assim, tem diferença, né, cara? Porque, tipo assim, quando ele começa ali, quando ele chega, quando o Homem-Aranha chega, ele tá só como o Professor Hulk né? ainda. Professor Hulk. Aí, quando ele perde o controle total, ele vira aquele Hulk monstruoso que a gente viu lá no. Contra o Máquina de Combate, não, contra O Hulkbuster, né? o próprio. A Hulkbuster, né, cara? Que ele tava Cara, monstrão, né, cara? e é muito legal. De novo, falando sobre a questão de luta, né? Eu acho que essa é uma das minhas cenas favoritas do filme também, porque é muito bem feito. Você tem a participação do Justiceiro e tal, que ele tá meio ali assim, mas ele ajuda na briga de qualquer forma, né? Justiceiro com o cu na mão, meu camarada. Cara. Vamos falar isso. E a gente já vai chegar no Justiceiro Eu também, nunca que eu acho vi que o a gente pode Justiceiro falar. com medo na vida, vai ver agora. E a gente já vai falar do Justiceiro também, que eu acho que tem umas coisinhas legais pra gente falar. Mas cara, aquela cena de luta contra o Hulk, na cena que a câmera ela fixa no Homem-Aranha, assim, dele correndo pelos corredores e o Hulk vindo atrás e a câmera ela fica meio que acompanhando, assim, cara, que negócio bem feito, meu, sensacional, sensacional. É videogame, aquilo é videogame puro, cara. Porque é como é uma cena de ação de videogame. O Hulk bate nele, ele sai de uma janela, volta pela janela, e você tem que fazer. É como se você tivesse com o controle do seu videogame na mão e apertando o botão, cara, ali naquele momento. Eu tava me sentindo apertando o botão para fazer todo o set piece para derrotar o Hulk, cara. É muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo. A ideia de como ele derrota o Hulk, né? Porque não tem como ali, mano. Ele tava descontrolado e tava overpower. E tem uma teoria que eu tava ouvindo o pessoal falar sobre isso antes do filme, e pra mim ela ganhou um pouquinho de força depois que a gente tem essa cena aqui agora, e aí eu quero saber a opinião de vocês também, né? A teoria era a seguinte: quando tudo foi apagado, né, as lembranças do Peter Parker foram apagadas de todo mundo, a teoria é de que as lembranças do Peter Parker do Banner foram apagadas, então ele não sabe quem que é. Mas o Hulk, por ser uma personalidade, não. Pra mim ganhou um pouco mais de força porque o Hulk ele dá aquela... Ele tira o pé do acelerador, né? Essa teoria ela se comprovou como verdade, porque ele, quando tá sufocando, ele fala assim: eu sou o Peter! Eu não sinto que foi totalmente jogado, óbvio, porque aí eu acho que ele ia quebrar um pouco da questão do Ned no final, né? Mas pra mim ficou muito evidente isso, cara. Vou falar uma parada pra vocês. Você falou do Ned, né? Tem uma coisa interessante aqui. É um detalhe que eu peguei.
que eu vou colocar aqui. No filme, na hora que a Jean Grey, ela expande o poder dela e ela segura metade de Manhattan, a gente tem que lembrar que a Mary Jane e o Ned, eles estão presos ali, no loop. Os dois estão presos, parados ali, e ela tá segurando todo mundo. O Peter entra em confronto, depois que ele faz a luta maravilhosa, a gente vai falar sobre isso também, contra o tentáculo, ele adentra a sala e começa a ter o diálogo com a Jean Grey, certo? E ele vira pra Jean e fala assim, pode entrar na minha cabeça. E ele libera. Lembra, ela tá com a consciência de todo mundo parada. E aí ela começa a conversar com o Peter. Tem um pequeno detalhe que o diretor é fantástico, e aí eu concordo com o Luan. Eu nunca fui muito fã da Zendaya, mas ela realmente é uma excelente atriz. E é ela chorar. Tá todo mundo, e a Zendaya tá chorando na cena. Ela tá caindo uma lágrima dela. O Ned tá com uma cara de assustado, mas a Zendaya tá caindo uma lágrima quando tem toda essa parada. E quando termina, quando a Jean Grey libera todo mundo, a câmera focaliza nela. O que gera uma teoria minha é que ela quebrou o feitiço do Ned e da Mary Jane ali naquele momento. Eu acredito que ela deva ter quebrado, porque não é possível que o Ned vai lembrar do Peter só por causa do aperto de mão. E é muito orgânico na hora que ele faz o aperto de mão com ele. Entendeu? É muito orgânico. Cara, ó, uma parada que eu justamente ia falar, que eu acho o seguinte, eu até acredito em relação dele lembrar, não totalmente, mas lembrar de alguma coisa, em relação ao aperto de mão, cara, que existe uma parada que é memória muscular, né, cara? Você faz uma parada tanto tempo, repete tanto tempo, pô, cara, eles eram Sim. amigos desde a infância, todo dia, se cumprimentando da mesma forma, cara. O corpo lembra, a cabeça pode não lembrar, mas o corpo lembra. Não, isso eu concordo com você. Memória Entendeu? muscular para tudo, né? Se a gente faz exercício, se a gente toca um instrumento, se a gente pratica algum tipo de esporte, mesmo depois que você tá parado, quando você volta, a tua memória muscular existe, tá ali. Quando você fez diversas vezes a mesma coisa, ela tá ali. Mas você falar, Peter, lembrar do nome dele, aí é diferente. Não, mas ele não lembrou. Lembrou, Ele não ele lembrou. fala. A Mary Não, Jane ele fala. não lembrou. Não, peraí, vamos lá. Ele vai e chega assim, pô, prazer, sou Peter Parker. Aí ele Não, estende negativo. a mão, aí ele sai. Quando ele sai, ele já emenda no cumprimento, que o cumprimento é É justamente. verdade, ele fala o nome dele. E aí, E ele lembra também. Aí quando a reação dele é que denota que ele pode ter lembrado ou não. Porque ele vira assim e fala assim, Peter! E ele Mas aquilo ali, Peter, ele podia falar assim, pô, Peter não me é um nome estranho e também não se lembrar no filme seguinte. E tem aquela Entendeu? cena também quando É amigo. quando o Peter sai do apartamento do Ned e da MJ para ir pro departamento de danos lá, salvar a Jean Grey, né? Que a Zendaya fala o nome dele também. E aí tem aquela cena de engraçadinha e tal, né? O Ned, O nome dele é Peter. o nome dele é Peter. Então, assim, pode até fazer uma conexão com essa cena também de tipo, o cara não lembrou porra nenhuma, mas ele só, puta, então será que é o Homem-Aranha? Entendeu? Então, cara, isso aí, cara, trouxe outra camada que eu não tinha visualizado. Isso aí também. Tem isso aí também, que de repente, tipo assim, pô, Peter, pô, a Mary Jane, a Mary Jane, a MJ lá falou lá, Peter também. Então esse cara é o Homem-Aranha, pô. Aí ele vai deduzir só isso, entendeu? Não é que ele lembrou do Peter Parker. A minha fanfic fica que a Jean Grey, ela liberou a cabeça dos dois ali. Porque é um jeito dela retribuir o Homem-Aranha, o que ele fez por ela, assim, né? Porque aí a gente tem que deixar claro que ele acaba salvando. O filme, ele é uma confusão desenfreada de um monte de gente, assim. Do próprio Peter Parker, que tá confuso por causa da sua mudança literalmente hormonal. Ele tá tendo uma mudança de hormônios, né? O hormônio aracnídeo dele tá maior do que o do humano, e aí ele tá ficando mais selvagem, o que gerou um monte de polêmica. A galera achou que ia nascer braço nele, todo mundo teorizou isso, né? Tipo, pô, cortaram no CGI, não sei o que lá e tal, e tipo, o lance dele ficar com o olho vermelho, que eu acho bem legal isso daí.
o que gera também uma puta cena que quando ele a própria Jean Grey tá falando com ele, você é quem, né? Falando pelo tentáculo, né? Eu sou os dois. Você é o monstro ou você é o Homem-Aranha? Eu falei, eu sou os dois. É muito bom, é muito boa essa cena. Ele se aceitando, ele tira o inibidor, consegue controlar, né? Isso é muito legal, assim. Eu gosto desse lance. O Luan tava falando, pô, coitado do Banner, né? Mas, se você for analisar, o Banner, ele não tem o mesmo poder que o Peter, né? Que consegue segurar um monstro. Se você for colocar mesmo por si só, e é até interessante até o lance do ator tá bem mais musculoso, porra, tá trincado, o menino tá grande, o Tom Holland nesse filme, Realmente. né? Pô, Mas isso é, tipo assim, 7 cenas com ele sem camisa, pra valorizar mesmo o shape que ele fez. Mas imagina o quanto que esse moleque malhou pra ficar daquele tamanho, porra. Tudo bem que tem o suco ali, Tem que que dá pra ver. valorizar, tem que valorizar, tem que valorizar. Tem que valorizar o trabalho do menino. Mas também tem tudo a ver por causa do lance hormonal dele que ele tá passando. Ele tá muito mais forte, cara. Se a gente for colocar o nível de poder do Homem-Aranha, porra, mano, subiu muito o nível dele de poder, se você for analisar. Ele, tipo assim, ele atinge um nível superior. Ele atinge um nível acima do limite que ele tinha, né, cara? O sentido de aranha amplia. Cara, tipo assim, ele teve a mutação do Venom. Só que a mutação do Venom dentro, tipo assim, foi interna dentro dele, entendeu? Não tem o simbionte, mas é como se fosse, porque ele teve a força aumentada, teve tudo aumentado, entendeu? Cara, Inclusive ganhou as teias orgânicas, né, cara? Que parece que que acho que cena agora vai maravilhosa. ficar, né? Não vai ter mais Na disparador ceninha de. do vômito é muito bom, né? Muito bom. Cara, a piada é muito boa, É cara. muito bom. Tem várias piadas, né? Vamos falar de easter eggs. Easter eggs, por exemplo, o easter egg do Homem-Aranha do Tobey Maguire, minhas costas, né? Que ele tá com dor nas costas toda hora. O easter egg Não, Peter 2, ele fala. o easter egg do próprio Andrew Garfield, vamos alongar, né? Que ele fala, ó, Sim. alongar é bom. Isso é coisa do Andrew Garfield, do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Pera aí que eu vou alongar aqui só um minuto e tal, né? E. Não, pode falar. Não, pode falar, meu. Não, A casa é sua aqui. uma outra coisa também que eu acho que não acaba nem chegando a ser meio que easter egg, mas é ampliando uma piada, né? A gente tem muito, falando agora, até entrando um pouco na participação do Punisher, né, no filme. Uhum. Tem muito aquela piada de que o Punisher da Marvel, ele não consegue atirar sem ficar gritando, né? Sim. A gente tem isso levado ao limite na cena do Hulk, O Hulk, mas né? aí a gente tem na parte da piada também, quando ele tá com a máscara do Homem-Aranha lá, traindo o pessoal no hospital, na hora que a câmera vai pra dentro do quarto, ele tá também. Cara, Sensacional, cara. olha, e a gente não pode deixar de falar da participação do Punisher, porque o John Barton, ele é um baita ator, cara. Quem assiste Cara, tudo que ele põe na mão, ele é um cara feio pra diabo, vamos falar a verdade, é aquele cara que visualmente você bate assim, você olha e você vê que o cara não é um galã, não é nada, ele tem as feições fora do padrão de Hollywood, que Hollywood pede e tudo mais, mas é um cara que entrega. Qualquer atuação que você der pra ele, mano, ele entrega assim, pô, as pequenas participações deles em The Bear, no próprio Walking Dead, entre outras coisas que ele participou, pô, aquele filme Corações em Fúria, ou Corações de Ferro, que é um filme de tanque com Brad Pitt, ele tá O Coração maravilhoso. de Ferro. Ele tá maravilhoso no filme. E a série do Punisher também, ele entrega muito bem no Demolidor. Agora, a participação dele aqui, pô, ele consegue ser o Frank Castle clássico que apareceu na série dele. Ele consegue ser o Frank Castle que apareceu agora na série da Marvel do Demolidor. E ele é um Frank Castle totalmente diferente com o Homem-Aranha, porque ele consegue ter muita coisa cômica, mas revisita o personagem dele a todo momento. Como o Luan mesmo disse, fazendo a piadinha do atirando toda hora e tal, mas ao mesmo tempo trazendo aquele amargor dele e também não saindo do Frank Castle clássico, porque ele quase matou o Peter Parker e a Mary Jane no esconderijo dele, né? Vamos falar a verdade. Sem dó, sem piedade. O tanto de bomba que ele solta ali é muito bom, né? Esse lance. Cara, e também você tem. Aí a gente tava falando
antes, né, dos easter eggs e tal, e de capa, de quadrinho, enfim. E tem a cena dele carregando o Peter Parker pra dentro do hospital, que é Sim. a cena do Guerra Civil, Guerra né? Civil. Exato, será Putz, muito bom, clássica cara, muito demais, velho, muito muito bom. bom. E os dois discursos dele, né? Quando ele fala que sobre família, sobre a escolha dele, que ele não tem uma escolha, ele tá naquela merda ali porque a família dele morreu e ele tá falando, porra, garoto, você tem uma escolha, meu, vai atrás aí, vai ser feliz, porra. Se minha família tivesse viva aqui, eu não estaria, né, vivendo essa vida de merda que eu vivo. E depois, quando ele mostra também que ele não é um cuzão total, porque de fato ele vai resolver do jeito dele, do jeito da escrotidão, e o Peter Parker também passa pra ele, o Homem-Aranha passa pra ele, que dá pra resolver de outro jeito. Quando ele dá o tiro lá pra matar a Jean Grey, e o Peter se joga e recebe o tiro, pô, você vê o cara fica desesperado, velho. Desesperado. Dá um quebra nele. E o lance dele tá chorando no final é muito bom. Pô, essa cena é muito foda mesmo, né? Ele Sim. tá chorando e aí o Peter começa a dar risada. Pô, você tá chorando? Eu, para com isso, moleque. Eu tô no seu cu. Cara, e é engraçado que, de novo, a gente ressalta, né, a atuação dos dois, né? O André falou, John Burnthal, eu adoro ele como ator, e os dois contracenando, puta, foi fantástico, todas as cenas deles compartilhando a cena ali, é maravilhoso, as piadinhas e tal, né? Você mostra um lado novo do Punisher, que a gente sempre teve o Punisher doido, o Punisher não sei o que e tal, mas assim, eu acho que valorizou muito também o fato dos dois serem muito amigos na vida real, né? O John Sim, sim. Burnthal e o Tom Holland são muito amigos. E, cara, é notável a química que existe entre os dois, meu. Cara, Nossa, é perfeito, é perfeito. ó, sinceramente, nesse filme, ele teve mais química com o Justiceiro do que com a própria Zendaya, tá? É porque ela tem pouco tempo de tela, né, o Lucas, se você for colocar também. Ela e o Ned, eles são meio que é o filme que eles menos aparecem, menos contracenam com o Peter Parker, mas quando tem, traz uma emoção pra gente muito grande. Pô, o Homem-Aranha montando Lego de Star Wars, pô, é muito legal todo esse lance deles estarem trocando ideia. Você vê que ele é um filme mais sério, ele é um filme mais denso, tem uma camada densa ali, né? Ele é um filme, como eu falo, é o Homem-Aranha é o crescidinho, né? É o cara indo para a vida adulta, mas tem várias partes que você dá risadas genuínas, risadas com o lance do Punisher, risada com ele tá com os amigos dele, pô, aquela videoconferência com a Helena e eles na casa do Ned da MJ é muito bom, cara. É o tipo de humor que você espera da Marvel, e aí a galera, mas piadinha besta e tal. Gente, o universo Marvel é feito baseado nisso. O universo cinematográfico, desde lá do início, você tem essas piadinhas bobas. E é o perfil do personagem, né, cara? Não tem filme melhor pra colocar tudo isso do que o filme do Homem-Aranha, meu. O Homem-Aranha, ele é esse personagem. Ele tá envolto nesse tipo de coisa. Então. Exatamente. E aí você tem os easter eggs até mesmo dos filmes antigos, que quando ele tá saindo do hospital, porque é uma cena maravilhosa, o Punisher vestido de Homem-Aranha, mas a multidão em Nova York, o quanto o Nova York ama o Homem-Aranha, né? Porque isso é visto nas 3 gerações de Homem-Aranha. Tobey Maguire tem isso no filme, se eu não me engano, é no filme 2 ou no filme 3, que quando tem aquela... no 2, né, no metrô? É no 2. Não, tem um 2 no metrô, e você tem aquela cena que é do prefeito, que tem Isso é no 3. É no 3, que Deu a no chave 3. da cidade pra e ele, dá a né? chave da No cidade. 3. Nesse filme você também tem essa cena da chave da cidade, você tem essa cena da molecada vestida de Homem-Aranha e tudo. Porra, é muito, muito legal todo esse desfecho, esse lance. Um outro pequeno easter egg que quase ninguém vê, que é a cena clássica do herói batendo no ônibus, né? Que tem em vários filmes da Marvel isso acontece, e aconteceu no filme do Homem-Aranha também, ele bater no ônibus e escorregar na janela, o ônibus passando. E nessa cena, nesse pequeno take, há uma breve referência à vampira, se vocês forem analisar a vampira do X-Men. A personagem que tá lá dentro, quando ele bate no vidro, a menina tá vestida com a roupa com as cores da vampira, e o cabelo dela tem a faixa branca.
da vampira ali, que passa. É um frame Parece a rápido. vampira do X-Men Evolution. É, é um frame rápido, mas é uma referência É breve. uma diferença. Eu não sei se. Bom, provavelmente seja uma referência É mesmo. uma referência É. só, porque não tem atriz, não tem nada Não, tem confirmado. nada. Tem A nada única coisa de perfeito. X-Men agora, atualmente confirmado, é a Jean Grey, que já foi introduzida, e a Emma Frost, que é Emma uma coisa que eu Frost. não entendi nada. Como é que você, né? Você vai de um extremo ao outro, né? E um grande rumor que o Magneto vai ser o Adam Drive, Adam né? Driver. Existe esse grande rumor, que eu acho que vai cair por terra. Não sei se vai ser ele, não, sinceramente falando. Não sei se Cara, eu eu gosto acho. também, não. Não sei se eu gosto também, não. Cara, eu tava começando até a me acostumar com essa ideia aí, mas não sei, tipo assim, porque para ele ser o Magneto, a galera tem que ser, tipo assim, é isso aí mesmo, 15 anos, 14, 15 anos, entendeu? Porque senão vai ficar muito disparidade muito grande de idade, né? Não sei. Ah, não, né? Mas não vamos se perder, não. Eu acho que isso é um assunto para outro podcast, né? Pra gente. Já até aproveito, me chamem, tá? Porque eu manjo aí de X-Men, se for o caso. Mas é um assunto para outro podcast, porque se, o nosso tempo, espaço é curto e aí tem tanta coisa boa para se falar do filme, né? E toda essa junção desses personagens que é colocada na tela e tão bem usados, todos eles, porque você vê uma amizade que começa com o Justiceiro, que eles são aquela amizade mais ou menos, e aí eles vão se consolidar como amigos mesmo de verdade, como parceiros ali no filme, isso é muito interessante. A gente tem essa jornada dele com a Jean Grey com ele, no caso, né? E tirar toda essa parte, essa vilania da Jean Grey, né? Porque ela vai sair desse filme, ela não sai com esse peso de vilania. Isso é jogado para a organização e a gente meio que entende toda a parada que ela fez, né? Porém, é complicado. Ainda assim, foi uma coisa bem grave que ela fez, cara. Eu achei corajoso, sinceramente, É. você introduzir ela desse jeito. Eu achei bem Eu vou, né, eu corajoso. vou embarcar na do Luan, cara, e eu acho que é bem por aí mesmo. Esse incidente que aconteceu com ela vai ser o estopim para raiva mutante, entendeu? Para a galera ter aquela faixa que vai falar assim, não, essa galera com poder aí, ó, vai causar problema, entendeu? Enfim, né? Eu acho que assim, porque a gente tinha dois caminhos. A Marvel testou os dois, né? Vamos falar rapidinho de Quarteto Fantástico. Eles quiseram introduzir o novo Quarteto Fantástico com um contexto de outra dimensão, outra realidade, certo? Introduziram isso pra gente e aí a gente, pô, foi legal e tal, mas o filme meio que flopou perto daquilo que eles achavam que o filme ia ser. Então o que eles falaram? Vamos por outro caminho. Vamos introduzir os X-Men de outro jeito. Vamos colocar eles como a gente introduziu o Homem-Aranha que deu bom. Então é o que eles estão fazendo. Eles vão introduzir os X-Men gradativamente, filme a filme, daqui para frente. Eu não acredito que o X-Men venha como filme, assim como ele veio, como veio o Quarteto Fantástico. Já um filme já prontinho, com a história deles prontas e tudo, e colocou e a gente absorveu. Eu acho que os X-Men vão vir assim como o Homem-Aranha veio, ao longo de 5 ou 6 filmes. Vão introduzindo eles de pouquinho em pouquinho, e até eles terem a força de seguir sozinha nesse universo ali, que eu acho que ele está com seus dias contados, né? Porque Doutor Destino e Guerras Secretas vão ser o final dessa linha que a gente acompanhou aí da Marvel até o dado momento. Engraçado, o Xavier do Patrick Stewart vai morrer mais uma vez, né, cara? É tudo que tá encaminhando pra acontecer, né? O cara vai Não, fazer, vai. vai Ele fazer o conseguiu bingo. morrer em todas as franquias que ele apareceu. Ele vai Ele é fazer o o bingo de Champinho. morte já, né? Porque, misericórdia, já passou das 4 vezes de morte que esse velho teve já. Ele é o Xambin do universo da Marvel, né? Exato. Mas os quadrinhos, cara, não tá muito longe disso também, não. Já morreu umas 10 vezes também. Exatamente, né? Mas o Xavier, o Xavier é um personagem difícil de se lidar, gente. Porque ele é ultra poderoso. Eu vou falar de personagens da Marvel que são muito difíceis de lidar aí, de linha de tempo, o Xavier, o Magneto, a Wanda e a própria Jean Grey.
porque eles são overpowered demais, assim, são poderosos demais. Digo mais, o Xavier, Jean Grey e a Wanda, eles são mais poderosos. Talvez o único que bata de frente em relação ao poder com eles é o Apocalipse. De tão poderosos que eles são, porque eles têm poderes para mudar a realidade. E o filho do Reed Richards também. E agora o Doutor Destino. Então são 5 personagens aí que eu tô colocando aqui para vocês, que são personagens muito difíceis de você lidar, porque eles podem estar em qualquer parte de linha temporal do tempo da Marvel, eles podem transitar entre... O Reed Richards tenta emular com tecnologia e inteligência todas essas paradas, mas fisicamente eles não são pares a esses personagens. Então, eles são tão poderosos que personagens como Thor, Homem-Aranha, Capitão América, esses caras são brinquedo para eles, entendeu? São muito poderosos, então é difícil você contar a linha do tempo desses personagens, porque a qualquer momento eles podem morrer, mas pode voltar mais forte ainda. O Xavier já morreu, como o Lucas falou, várias vezes, mas aqui também o Lu acabou de falar quantas vezes já morreu, 4 vezes já o coitado do Patrick Stewart vai morrer de novo, não tenha dúvida, vai morrer de novo. Cara, e eu queria puxar uma última coisa aqui pra gente já ir encaminhando pros finalmente também. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa do filme, bastante coisa boa do filme. Mas eu queria trazer uma coisa que a gente estava conversando aqui e não saía da minha cabeça. Eu acho que essa é a primeira vez, talvez, que eu vejo um filme da Marvel, né, dessa nova parte da Marvel, depois do Ultimato. E é tão gostoso de conversar, cara. É conversar não só sobre o filme, mas conversar sobre o futuro também, né? Porque eu vi o trailer do Vingadores do Doutor Destino, né? Do Doomsday e tal. E não me animou muito por conta da fase mesmo que tá a Marvel. Mas aí Homem-Aranha é meu herói favorito, né? Então eu já fiquei muito animado por conta disso. Mas não só ele é meu herói favorito, mas eu assistir um filme tão bom, um filme tão gostoso, um filme que, assim, ele não tem a pretensão de ser o maior filme, de fazer conexão com tudo e tal. Ele apresenta uma história ali fechadinha, uma história muito bem contada, uma história muito amarradinha, muito boa, e ao mesmo tempo ele dá esses espaços, essas dicas, essas jogadinhas, assim, e tal, de coisas muito importantes, que podem ser muito importantes daqui pra frente, e abre tanto espaço pra gente comentar também, né? Então, cara, pra mim, assim, esse é um filme que realmente é o meu favorito do Tom Holland agora, facilmente, apesar do último ter toda aquela carga de nostalgia que é maravilhoso, né? Mas pra mim, esse aqui, como filme, é um filme melhor. Ainda não acho que é o filme melhor do Homem-Aranha. O segundo com o Tobey Maguire ainda me pega de uma maneira absurda, assim. Mas que vitória pro filme do Homem-Aranha. E eu queria abrir para vocês fazerem já as considerações finais de vocês, mas antes eu queria trazer um dado muito importante aqui, que Homem-Aranha, em seu primeiro final de semana de estreia, ele já bateu 927 milhões de dólares de bilheteria mundialmente. Então, provavelmente em menos de um mês o filme já vai estar chegando no bilhão, tá? Em menos de um mês, eu acredito em menos de 15 dias. Menos de dois, talvez, né? Essa é a força que esse personagem tem, essa é a força que um filme muito bom tem, viu? Ele vai perder para Vingadores só. Põe essas palavras aí em voga que ele só perde para Vingadores. É muito gostoso falar sobre filme bom, né? É inacreditável, gente. Eu agora queria abrir aí um pouquinho para vocês. Vou puxar deixar o nosso convidado por último, para poder fechar com chave de ouro. Vou puxar o Lucas primeiro. Quero que você dê suas considerações finais sobre Homem-Aranha Novo Dia. Então, galera, eu considero um filme excelente, cara, um filme que te diverte muito, tem equilíbrio, muito importante, tem equilíbrio com humor, com ação, com carga dramática, o elenco é sensacional, cara, assim, como falei, a química entre o Justiceiro e vocês também falaram, a química entre o Justiceiro e o Homem-Aranha, para mim, funciona imensamente, né? Eu achei que não ia ser assim, ia ser uma parada um pouco diferente. Não, cara. Eles pegaram 2 atores que parece que já são irmãos de palco, porque, cara, eles mandam muito bem.
Salientar aqui também que eu falei sobre o diretor, gostei bastante da forma como ele retratou o web swing, né, cara? Mas não em relação a como ele fez do jogo, mas com as próprias câmeras, como ele trabalhou as câmeras de frente para o lado, em vários ângulos, e dando a impressão realmente, cara, você vê profundidade na tela, entendeu? Você não, tipo, muito, muito, como é que eu posso dizer assim, muito verossímil, sabe? Você, cara, basicamente, se fosse cinema 4D, você ia sentir o vento, cara, assim, sabe, como se você estivesse ali na tela mesmo. Então, assim, cara, tá de parabéns, cara, o filme que, cara, eu não sei, cara, eu não sei explicar. Se a Marvel, se bem que não é a Marvel, é a Sony, né? Mas se a Marvel pegar um pouquinho dessa pitada aí, começar a fazer os filmes pensando nessas dinâmicas, eu acho que o universo pode começar a engrenar de novo, entendeu? E só fazer uma pequena comparaçãozinha aí, cara, pô, sinceramente, o trailer do filme lá do Doutor Destino não me empolgou nem um pouco, cara, mas esse filme me empolgou pra caramba. Agora eu quero passar pro André e eu já vou aproveitar, faça as suas considerações finais e já deixa aquele jabazinho bonito também no final. Show de bola. Bom, primeiramente, antes de mais nada, eu quero agradecer aí, pô, o convite de vocês para vir aqui na casa de vocês. Fazia tempo que eu não vim aqui no Audio Hero, muitos anos, olha aí. Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Senhores, gostei muito do filme. Eu sou um cara vendido para o universo cinematográfico de heróis, seja Marvel, seja DC, seja de qualquer outro editora. Deu super-herói, eu tô lá para assistir, porque eu sou aquele cara que nas antigas eu tinha que suprimir esse lado meu nerd, geek, e viver solitário essa parada, e hoje todo mundo abraça, hoje todo mundo vê, e eu acho que quanto mais, melhor, mesmo a galera errando, saca? Mesmo sendo um filme sendo ruim, não dando muito certo, quanto mais isso acontecer, isso quer dizer que vai sair mais quadrinho, vai sair mais jogo de videogame, vai sair mais filme, porque às vezes não pega a gente, mas vai pegar outra geração, outra molecada, e tá tudo certo. Pra mim tá tudo ótimo. Pode sair, um eu vou gostar, o outro não, tá tudo certo. Falando especificamente do filme, como eu disse, eu tenho poucas críticas pro filme. Acho que ele, como filme mesmo, ele acerta em tudo no que ele fala. O filme nada mais nada menos é contar uma história. Ele conta essa história muito bem. Ele pega a base do filme passado e joga essa base aí para que essa base do filme passado gerou um problema e ele tá em busca da solução desse problema, e ao longo do filme ele entende que o problema não tem solução. Ele fez uma escolha muito radical no filme passado, e essa escolha muito radical vai trazer uma consequência enorme, mesmo que a escolha que ele fez seja desfeita, que é o dilema que ele passa, que ele tem que, puta, eu vou ter que desfazer essa cagada, porque eu não consigo viver sem as pessoas que eu tenho. E sendo que o cerne moral dele, que é a tia May, lá dentro, fala para ele, não, filho, dá para viver, sabe? Você vai ter hora que você vai estar sozinho, não tem jeito. Então você tem que se acostumar com essa grandeza que você foi abençoado. Esse é o dilema do Homem-Aranha, né? Se acostumar a saber que, puta, eu sou um super-herói, mas eu sou fudido, a minha conta tá pra vencer, eu tô comendo fast food demais, eu não tenho vida pessoal, tá ligado? Eu moro num buraco fedido, tem tudo isso daí. E eu acho isso muito interessante, muito bacana, porque é o Homem-Aranha dos quadrinhos, que tá ali novamente, né? O Homem-Aranha clássico, com a roupagem nova, pra molecada mais nova, pra atingir um público mais novo e pra tá trocando essa, como é que eu posso falar? O próprio filme mostra, né? Tá trocando toda a carcaça dele. Isso é muito legal. O filme mostra isso graficamente. Ele, meu Deus do céu, será que vai acontecer comigo? Mas de fato aconteceu nesse filme. E aí as interações de Hulk, do Justiceiro, são todas ótimas, todas muito boas. A introdução dos X-Men também. Filme bem dirigido. Ele é um filme divertido, engraçado, emocionante, é um filme redondíssimo, recomendo 100%. Talvez seja não sei como vai ser o Vingadores, mas até dado momento, para mim, tá ali com Odisseia, um dos melhores filmes do ano aí, para mim,
me divertiu pra caramba, é o filme pra molecada mesmo, de férias, né? Fim de férias, vai estourar, espero que estoure, que mostre pra todo mundo. Gente, não, o universo de super-herói não morreu ainda, gente, ainda tem chão ainda, né? Porque nós temos aí, fraca, pô, você vê aí He-Man, a própria Supergirl foram flops inacreditáveis. A gente não tá criticando esses filmes, eu só tô querendo mostrar o que o público tá respondendo, de falar assim, puta, gente, ó, né, a gente tá falando, por exemplo, o Quarteto Fantástico não foi o que todo mundo tá esperando, não bateu ainda o que o Homem-Aranha tá batendo aí agora, né, a gente tá falando de 900 milhões, a gente tá indo pra casa de 1 bilhão já, né, então provavelmente vai alcançar, vai dar bom, eu acho que dê força, eu espero que o Vingadores, ele não empolga, eu entendo que vocês não se empolgaram por Vingadores, porque ele é outro lance, mano. Vingadores é onde já aconteceu tudo, tá ligado? É tipo a junção lá da galera lá e vamos dar porrada em todo mundo, é massa véia. Esse não, ele está contando uma historinha, entendeu? Ele tá contando a historinha. Eu espero que os irmãos russos acertem a mão e que Doutor Destino seja o que Guerra Infinita foi pra gente lá no passado, entendeu? Que seja um filme que mostre, que apresente o vilão e não faça começo, meio e fim. É aquele filme de meiuca, e o próximo filme que seja o desfecho, perdão, eu acho que seja isso. Mas esse filme aqui, nota 10. Assim como essa participação aqui de estar gravando com vocês. Pô, agradeço pra caramba. É muito bom falar de filme, falar leve, né? A gente fala leve, falar de boa, né? Eu acho isso da hora. Então, eu gosto muito quando eu participo de podcasts assim, que é pra frente, a gente tá focado em diversão, tá focado em passar esse sentimento lá pra galera também. Da hora, obrigado pelo convite. E aí, vocês falaram do Jabá, né? Então, vamos lá. Assim como a Marvel, eu também venho do multiverso, mas não desse multiverso da Marvel, mas sim do Multiverso Cast. Gostou? É isso aí. Eu venho do Multiverso Cast. Multiverso Cast é um podcast já bem antigão. É a casa do Lucas lá, né? O Luan que tem que ir, pô. Luan já. Eu não preciso ficar chamando. E é assim, Luan, a gente tem uma parada lá que é: tu participou, já era. Você já está inserido na linha temporal do Multiverso Cast. Você participou, você já vai pro grupo. E aí lá é a casa da loucura, né? Tipo, porra. O multiverso é diferente dos outros podcasts. A gente põe você lá no grupo e fala assim, ó, tem pauta aí, quiser participar, vem, levanta a mãozinha aí, você já tá convidado. A gente não fica falando, não, vem aqui gravar e tal. Não, simplesmente você tá lá e que se dane, tá ligado? Se vira aí. Você já tem parte aqui na parada. O multiverso é assim. E eu fico aqui o convite para vocês, aqui, da galera do Audio Hero, Super Hero Brasil. Você que tá nos escutando aqui, gostou desse papo? Então, dá uma viajada no espaço-tempo da podosfera, dá uma visitada lá no Multiverso Cast, tá lá em todos os agregadores, também tá no Spotify, em qualquer outro tipo de agregador, também tá no YouTube, é Multiverso Cast 2.0, vai lá dar uma prestigiada, dá uma risada e comente lá também se você não concordou, discordou das besteiras que a gente tá falando. Pô, vai lá, pode dar lá o seu pitaco. E o Lucas tá sempre lá, velho. O Lucas, eu acho que participou mais do multiverso do que eu mesmo, se for analisar. Tanto que ele já participou. Então, gente, obrigado mesmo pelo convite. Sou muito grato e valeu pelo papo nota 10. Mais uma vez, quem agradece a presença somos totalmente nós, né? É claro que a gente gosta muito da sua presença, você sempre agrega demais nos papos e cara, pô, conversar sobre filme bom é muito gostoso, né? É outro esquema, a conversa é muito leve, a gente fala muito bem, a gente dá risada, a gente fica feliz. Então, você aí que tá ouvindo a gente, que ainda não participou dessa conversa, por não ter visto o Homem-Aranha ainda, veja o Homem-Aranha, tá em um dos melhores filmes do ano, facilmente. Tem 3 babão aqui para falar muito bem do filme, então seja mais um de nós, assista o filme na maior tela possível para você poder aproveitar de fato essa experiência, que foi simplesmente maravilhosa. E é nesse alto tom que a gente vai encerrando o programa de hoje. Queria mais uma vez agradecer a presença do André, que está aqui com a gente mais uma vez. Não só essa, mas para mais vezes que virão aí futuramente. E queria
principalmente agradecer você que ouviu a gente até agora, ouviu e assistiu, inclusive, que agora a gente está nesse formato novo, né? Além de encontrar a gente no Spotify, você também vai encontrar a gente no YouTube agora, olhando nossas carinhas aí por 1 hora e pouquinho. Poderia ser mais, mas a gente não vai fazer vocês olharem para essas caras bonitas aqui por mais de 1 hora. Então, 1 horinha tá bom demais já. Queria não só agradecer vocês, mas também fazer um pedido encarecido para você que ainda não conhece o Audio Hero. Corre lá no Spotify, corre lá no seu agregador de podcast favorito. A gente tá por toda parte aí. Ouve os nossos papos. A gente já falou de Homem-Aranha há uns anos atrás. Fizemos um podcast especialíssimo só sobre Homem-Aranha, falando sobre ele nos quadrinhos, sobre os filmes, sobre a participação do Tom Holland, se eu não me engano, no universo da Marvel naquela época, que era muito menor, inclusive. Mas temos um podcast especialzinho do Homem-Aranha. Se você tá nessa vibe aí, você já quer ouvir um pouco mais sobre o herói, corre lá no Spotify e já dá play nesse daí que tá fresquinho e cheio de referência para você aproveitar demais. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.